Bora lá, galera, vamos acompanhar as novidades aqui do jogo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. O Flamengo vindo de 2 vitórias, né, no Campeonato Brasileiro, já a equipe do Corinthians a 5 jogos sem vencer e Vanderlei Luxemburgo aí balançando no cargo, né? Muito se diz aí que o Corinthians pode trazer o Mano Menezes, né? E pode sair o Vanderlei Luxemburgo, que até agora não conseguiu nenhuma evolução com o time do Corinthians, galera. E vamos acompanhar todas as novidades aqui do Flamengo e também do Corinthians, as duas equipes que se enfrentam domingo, 4 horas da tarde no Maracanã, né? Uma boa parte dos ingressos aí, né, já foram vendidos, quase 80% dos ingressos foram vendidos para esse jogo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, galera. E vamos acompanhar mais um vídeo aqui do Sport Center do ESPN, vou deixar o link na descrição, crédito de direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Tudo bem, eu sei que tá, né? Tudo bem, Mari? Um grande abraço a todos aí, Bruno, enfim, Eugênio, Marra, que estão acompanhando a gente também no Sport Center. A gente está aqui no Mirante do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, um pouquinho mais próximo da Gávea, um pouquinho bem distante do Ninho do Urubu, onde acontece nesse momento a atividade do Flamengo. Preparação para o duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mais uma atividade. Os jogadores se reapresentaram ontem, depois de um dia de folga, né? Ganharam a primeira folga do Sampaoli depois do Fla-Flu, primeira folga sobre o comando do Sampaoli. Ontem a reapresentação, e aí a dúvida que o Sampaoli tem nesse momento, ele vai poder contar com o Davi Luiz e principalmente com o Pedro para esse confronto com o Corinthians. O Flamengo não quer acelerar essas situações, na verdade, né, os dois. Mas está aos poucos com esperança de contar com esses dois jogadores. Ontem eles fizeram já parte da transição ali no campo, quer dizer, um trabalho já no campo e parte da atividade com o elenco, quer dizer, mostrando alguma recuperação das lesões musculares, estão entregues ali mais à preparação física, mas o Flamengo ainda considerava, pelo menos cedo, uma análise para ver se eles podem atuar nesse fim de semana. A expectativa muito grande é para saber se eles podem ou não, se o time, na verdade, vai manter o pique da remada que teve contra o Fluminense. Muita intensidade, um time muito entregue, se encaixando finalmente sob o comando do Sampaoli e aí com tudo para cima do Corinthians. E ao mesmo tempo ontem foi tanto quanto revitalizado, com acerto, com o Luiz Araújo, reforços chegando aí para encher um pouco a barriga da torcida e também do Sampaoli, né? Essa coisa do pique da remada que é interessante, né? Porque é algo que o Eugênio levantou também depois da boa atuação ali contra o Fluminense, para a gente ver se o Flamengo vai ter essa sequência. Se tiver contra o Corinthians, vai dar ruim pro Corinthians, hein, Mari? Veremos, veremos. O Pedro volta daqui a pouco com essa sacanagem de visual, pra gente falar também de mercado da bola do Flamengo, que tá agitado. Vamos seguir então agora com o lado do Corinthians? Vinícius Nicoletti, então, traz pra gente as informações do Corinthians. Ah, igualzinho. Mas tá bonito aí, Parque Ecológico é bonito também, é bonito aí sim, não é, Vinícius? Não, mas a posição dos repórteres diz muita coisa sobre esse clássico. Leblon e CT do Corinthians. Claro que o CT é bonito, mas a posição está um pouquinho desigual, com certeza. A vantagem para o Pedro lá no Rio de Janeiro. E o Corinthians aqui segue a preparação para enfrentar o Flamengo, né? Tentando aí sair dessa crise, conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. São 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. E o Corinthians 6 jogos sem vencer nessa temporada. Muito tempo, um longo período, há muito tempo o time não ficava esse tempo todo sem vitória. O time deve ser o mesmo, todos os jogadores à disposição, né? Mesmo que enfrentou o Atlético na rodada do meio de semana pela Copa do Brasil, né? E todos os jogadores à disposição, menos o Renato Augusto, que ainda não voltou a treinar com o grupo. Há a previsão que ele retorne na semana que vem e a preparação para ele retornar ao time nesse jogo decisivo de Copa do Brasil, jogo da volta contra o Atlético na Neoquímica Arena. Então há essa preparação. O time fica a dúvida, o Luxemburgo ainda está naquela fase de tentativa e erro. O Paulinho jogou de volante pela primeira vez, foi numa conversa, jogando à frente à zaga, fazendo aquela função, proteger a defesa. Foi uma conversa que o Luxemburgo teve com ele, tentando fazer o que ele fez com o Rincon, lá em 98, na primeira passagem, quando o Rincon era um jogador de meio campo e virou um primeiro volante. Então
Essa é a ideia do Luxemburgo, transformar o Paulinho nesse primeiro volante, e ele deve ser mantido para esse jogo também contra o Flamengo. Pode ter mudança na lateral, Bidu e Fábio Santos disputando a posição ali na lateral e o Juliano e o Maicon disputando também a posição no meio-campo, mas não deve mudar muito em relação ao time que perdeu para o Atlético na Copa do Brasil. Além dessa fase que o Corinthians tenta sair, também tem a questão da estatística, do retrospecto, que vocês já citaram aí. Mas os últimos 10 jogos no Maracanã são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 1 vitória do Corinthians. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo colocou time reserva, estava na ressaca do título da Libertadores. Então o Corinthians venceu um time reserva do Flamengo nesses últimos 10 jogos desde 2017. Precisa espantar essa estatística e, claro, tenta também espantar a crise. O treinamento aqui no CT Joaquim Grava, na parte da tarde, e já há uma conversa, depois a gente pode colocar em discussão também, uma estratégia do Corinthians, de repente esquecer as Copas, Libertadores está em situação difícil, também a Copa do Brasil precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para avançar às quartas de finais e concentrar forças no Campeonato Brasileiro, porque o time agora está na zona do rebaixamento. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, direto aqui do CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. Com vocês. Nossa, e assim, o cenário que o Nicoletti traz pra gente, né, de espantar crise, espantar fantasma, espantar um momento ruim, é o pior jogo, é o pior momento para o Corinthians tentar espantar esse retrospecto ruim contra o Flamengo, né, Marra? Não, e aí as pessoas até às vezes falam, né? Ah, essa é a grande oportunidade de dar uma reviravolta, não sei o quê. Não, cara, na prática é péssimo. Porque o Flamengo dá sinais de estar se encontrando, porque é um Jorge Sampaoli que é um cara que costuma descobrir espaço para atacar. O Corinthians não deve alterar sua forma de jogar, ou seja, deve jogar lá atrás. Como ele jogou contra o Atlético também, sim, ou algum ensinamento pode mudar o Corinthians de Eu acho difícil, que né? No momento não. Agora, teve um ponto que o Vinícius falou ali, que me chamou muita atenção, e eu já vi isso também em rede social e de gente que cobre, que conhece o Corinthians. Abrir mão de competições agora, peraí, para lutar contra, assim, é claro, não estou criticando a informação, sim, tá? Sim, sim. A informação é essa. Eu só Mas acho que já isso... é esse nível de desespero no brasileiro? Não, eu acho que isso não pode ser ventilado ainda, não. Não? Acho que não. Ainda tem chance nas Copas? Então, Bruno, para ser campeão, hoje eu não coloco o Corinthians como candidato. Mas também não coloco, por exemplo, o Atlético, que é o adversário dele na Copa do Brasil. Mas a obrigação, né? Assim, o que a gente espera do Corinthians é que o Corinthians passe. Que o Corinthians lute. Já dá Exato. como... Não, isso aí, vamos priorizar outra competição na sexta rodada do Brasileiro. E minimamente esse discurso ele é internalizado, né? Até de forma inconsciente, né, Eugênio? Do tipo, quando você sabe que talvez aquela não é a atividade principal, o seu corpo não entrega da mesma maneira quando você sabe que é um objetivo. Mas o corintiano é o que o Marra falou, né? O corintiano vai querer que ele lute. Claro. Você pode perder, mas... Legal que o Marra tá com um copo meio cheio, o meu copo nesse aspecto tá meio vazio. Por quê? Eu acho que o Corinthians deve priorizar o Campeonato Brasileiro para evitar rebaixamento. Já. É uma situação muito preocupante. Para que no segundo turno, no segundo semestre, lá na frente, ele não fique com a corda no pescoço. Porque se deixar para depois, é mais difícil. A gente sempre fala aqui. Sim, a pressão é maior. Que quanto maior o caminhão, mais difícil para empurrar na ladeira. O caminhão é muito grande. Nesse momento, a zona de rebaixamento. Ah, não, fica aqui, vamos priorizar aqui Libertadores, Copa do Brasil e tal. Perde no Brasileiro. Perde no Brasileiro. Quando olhar, tá todo mundo indo embora e o Corinthians você não consegue empurrar. E você também, do jeito que tá, também não avançou na Libertadores. Então fica pensando. A situação já é difícil, Mas né? assim, já é difícil e eu acho que não deve ser assim. Sinceramente, claro que avançar na Libertadores, além da perspectiva de um título, que eu acho improvável, mas você tem retorno financeiro. A cada rodada que você passa, você vai ganhando mais dinheiro. Mas olha aqui, e os jogos na arena... Mas assim como na talvez Copa do ir para a Brasil. Sul-Americana também não seja uma ideia ruim para o Corinthians, não, hein? Mas o problema é você dividir a atenção. Tá. A gente viu isso ano passado com o Ceará e com o Atlético Goianiense. Ah, mas Fortaleza, o peso é outro. Sim, o peso é outro, mas a gente tem que olhar a realidade de hoje do Corinthians. Hoje o Corinthians não tem time.
tem um bando de jogadores. Então, time não tem. Time pode esquecer esteja do Renato Augusto, entrosado. né, Eugênio? Sim, mas, ok, ele volta o Renato Augusto. O que o Renato Augusto teria feito quarta-feira passada contra o Atlético? É a espera de um milagre, né? Parece que assim, o Renato Augusto vai voltar e o time vai mudar. Já está mais do que provado que não dá para contar com o Renato Augusto. Porque é um jogador que ao longo de toda a carreira teve problemas físicos e que agora, já mais perto do final da carreira, isso daí não estou inventando. Está mais velho também, né? Está mais velho, tem mais problemas físicos. Então, assim, o Renato Augusto vai chegar a resolver os problemas do Corinthians. Não. Porque a gente sabe que ali na frente, primeiro, que ninguém sozinho resolve. Ele pode melhorar a produção ofensiva, mas sem a bola ele entrega menos que outros. Mas ele vai machucar de novo. Ele não vai ter condição de atuar em todas as partidas. Então, eu acho que a prioridade agora, diante de um quadro assustador, porque o Corinthians talvez seja o pior momento que eu vi do Corinthians em termos técnicos, dentro de campo, com muita dificuldade de você recuperar, porque não tem tempo para isso. Só tem adversários então, difíceis. Então, assim, ficar pensando em Libertadores, Copa do Brasil, é claro, a torcida pensa alto e tal, mas nesse momento eu acho que assim, cara, o que eu faço para não virar o turno na zona de rebaixamento? Porque se virar o turno na zona de rebaixamento, é um segundo semestre de desespero. Sim, não, e aí, né, Mar, vamos focar no brasileiro. Tá bom, chegamos aqui, entendemos que é para focar no brasileiro. Tá bom, já vai contra o Flamengo e o Fluminense. Aí você vai passar e falar assim, então, pensando bem, deixa eu focar nas Copas. Mas então vamos para a prática. Na prática, o Corinthians, então, vai abrir mão de outras competições. Isso quer dizer o quê? Vai jogar com o time reserva? Vai poupar os jogadores? Aí tá, não tem um 11 reserva, né? Vai ter que mesclar. Aí toma pancada. Emocionalmente, fica todo mundo arrasado. O torcedor já fica desconfiado, tudo, e o clima fica negativo para o jogo do brasileiro, com os titulares. Sim, mas o que eu digo é no seguinte sentido, dessas informações. Não, agora não vamos mais pensar em Libertadores, Sul-Americana e tal, não sei o quê. Não tem que pensar nisso, assim, sabe? Sim. Tem que pensar em, assim, o brasileiro. Eu acho que o mais importante, eu concordo que para poupar é diferente, mas entender que o brasileiro é prioridade. É mais importante se salvar no brasileiro do que avançar nessas outras competições. Os jogos o Corinthians fez em casa. O Corinthians ganhou do Cruzeiro na primeira rodada. Empatou com Fortaleza. Só, né? Estou esquecendo de alguém? O jogo agora, né? No final de semana com São Paulo. Com São Paulo, é o clássico. Isso, 3. Jogos... Um é o clássico, o outro foi o primeiro jogo em casa. A gente não sabia que o Cruzeiro ia se transformar nesse time tão evoluído rapidamente. Foi a primeira rodada. E era também uma novidade, até para o Pepa. Sim. E o Corinthians foi lá e venceu, com toda a dificuldade do mundo. Sim. Com toda a dificuldade Toda a dificuldade do mundo. Mas, se não me engano, quem era o técnico? Não sei agora. Ainda era o Lázaro. Era no dia Era o Lázaro. Era o Lázaro. Interinidade, né? Era. Não era o Danilo? Não, o Danilo foi no outro. Danilo foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, certo? Fora de casa. O Lucha ainda não ganhou. Então acho que era o Lázaro. O Cuca foi só o Remo. O Cuca foi... A gente lembra do jogo e de quem comandou a equipe. Então, esse é um problema muito sério, né? Isso é um problema muito sério. O nosso editor-chefe checou, era o Lázaro mesmo. A gente fica até perdido no Corinthians, que é um... Não, teve um post recentemente aí do nosso colega Vessone, né, Rodrigo Vessone, no meu timão, e ele fala, assim, lembra da última vez que o Corinthians tinha visitado o Nilton Santos, na abertura do Campeonato Brasileiro da temporada passada, quando o Corinthians foi muito bem, e de lá para cá, o que aconteceu? O Botafogo não mudou o comando técnico e o Corinthians mudou 5 vezes. Foi aquela timeline que eu trouxe. Longo período assim de vitórias e tudo mais para dizer que está tranquilo no Flamengo, mas é o momento mais esperançoso, eu diria, para essa temporada, porque há uma expectativa assim de ascensão dessa equipe depois do que apresentou contra o Fluminense nesse Fla-Flu do meio de semana na Copa do Brasil. O time perdeu oportunidades, sim, mas se você fosse observar muitas prévias e tudo mais, todo mundo dizia até, talvez muito respaldado pelo que aconteceu na final do Carioca, que o Flamengo tivesse muitas dificuldades contra o Fluminense. Foi bem superior, né? Então isso deu uma grande expectativa e fisicamente o Flamengo se mostrou muito bem. O elenco, enfim, parece mais alinhado, todo mundo no mesmo nível ali fisicamente. Então isso dá uma grande expectativa de entregar o que o Sampaoli quer com muita intensidade, muita, enfim, movimentação, organização, tudo isso depende demais da questão física. Conversava até com algumas pessoas do Nindrubu, o Sampaoli dizia muito isso, que depende muito do físico. Então ele queria alinhar todo mundo. Parece que vai chegar
nesse nível, está chegando. A gente só pode acompanhar nas rodadas seguintes aí. Por isso esse jogo contra o Corinthians é bem importante, que é o seguinte ao Fla-Flu. O Pedro falou em ter todos fisicamente alinhados, na sintonia, e mais cedo ele falou do Remo e eu gostei que ele falou do Remo. Porque o Remo é um esporte maravilhoso, onde não basta você ter força. Eu tô pensando no Remo... Não, o esporte. Remo Clube de Futebol Futebol. Falando que o Remo, né, ali só dá certo se você tem sintonia entre todos os remadores. Se você tiver um que rema errado, o barco já não vai andar. Já existe essa sintonia no Flamengo, do Sampaoli? Não. Ou ainda não, hein, Eugênio? Está encaixando isso ou ainda não? A questão é a gente olhar o jogo do Fluminense, né? O empate com o Fluminense, e entender que ele até agora, diante do passado do Flamengo recente, ele é um ponto de análise. Ele não representa ainda um padrão de desempenho, tanto físico quanto técnico e também tático. Porque a gente olha o jogo anterior do Flamengo contra o Bahia, foi completamente diferente daquilo. A gente vai olhando para trás, o jogo do Fluminense ele é fora da curva. Ele é a exceção e não a regra do que a gente tem visto. Galera, eu concordo, né? O Flamengo teve uma postura totalmente diferente contra o Fluminense. Na minha opinião, o Flamengo jogou muito bem, né? Sendo que faltou pontaria para poder abrir o placar. Isso daí pode custar muito caro para o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil, né? E o Corinthians, né? O Corinthians vive uma fase muito ruim, 5 jogos sem vencer, né? Vanderlei Luxemburgo, desde quando assumiu o Corinthians, ainda não conseguiu uma vitória sequer, né? E o torcedor já fica preocupado e já falam em nova mudança de comando técnico no Corinthians, né? O nome que mais tem sido especulado é o nome do Mano Menezes, né? O Mano Menezes que está também em crise também na equipe do Internacional. Ele não vem conseguindo fazer a equipe embalar no Campeonato Brasileiro e nessa temporada, né? E já estão cogitando a saída dele do time do Internacional e no Corinthians também, né? Caso o Vanderlei Luxemburgo não vença esse jogo e não vença na próxima semana, é bem provável que faça uma mudança de técnico aí na equipe do Corinthians. Eu não descarto isso. Se o torcedor ir lá pedir, a diretoria do Corinthians vai fazer, que a diretoria do Corinthians faz o que o torcedor quer, que a torcida organizada quer. Os caras falar que quer para trocar treinador, eles vão lá e vão trocar. É assim que funciona no Corinthians, né? Não deveria, mas é assim que funciona, né? Que na minha opinião deveria focar no planejamento, né? Porque as coisas não mudam do dia para a noite, né? Começou ruim, né? E já tá pior ainda, né? Porque o time do Corinthians, na minha opinião, poderia ter continuado com o Lázaro, porque o time jogando com o Lázaro estava melhor do que tem jogado agora, né? Muito melhor, né? E é isso aí. Agora o Corinthians vai ficar passando esse sufoco aí até o final do ano, né? Vai ficar fazendo trocas e mais trocas e não vai conseguir adiantar muita coisa. Já o Flamengo vem numa crescente. Sampaoli já pediu jogadores. O Luiz Araújo tá chegando também no Flamengo aí nessa próxima janela. E o Flamengo abre negociações também pelo De La Cruz, jogador da equipe do River Plate, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Deixe o palpite de vocês nos comentários. Quem vocês acham que vai ficar com a vitória, se é o Flamengo ou se é a equipe do Corinthians, galera. E não esqueçam também, né? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.